Sou um sujeito doente, sou um sujeito maldoso. Um cara repulsivo, eu sou. Acho que meu fígado está mal. Aliás, não entendo patavina de minha doença. E nem sequer sei o que me dói. Jamais me tratei, nem me trato hoje, com todo o respeito pela medicina e pelos doutores. Ainda por cima, ando supersticioso ao extremo, digamos, a ponto de respeitar a medicina. Sou instruído o suficiente para não ter superstições, mas ainda assim tenho-as. Não, eu não quero tratar-me por maldade. Sem dúvida, os senhores não se dignam a compreender isso. Pois bem, mas eu compreendo. É claro que não poderei explicar-lhes a quem exatamente prejudicarei, nesse caso com a minha maldade. Eu bem sei que nem aos doutores causarei algum dano, pelo fato de não recorrer a eles. Eu sei melhor do que qualquer outra pessoa que tudo isso não vai agredir a ninguém, mas tão só a mim mesmo. Contudo, se não me trato, é por maldade. Dói-me o fígado. Então, que doa ainda mais. E é assim que começa esse incrível livro Diário do Subsolo, de Dostoiévski. E ele vai ser, nesse ritmo, o livro praticamente inteiro. Ele é muito contraditório em tudo que ele escreve aqui. E hoje, como deu para perceber, estou aqui para falar desse livro. Mas antes eu vou me apresentar, né? Meu nome é Elaine, acho que vocês já me conhecem. E eu acabei de ler essa semana esse livro. Esse livro foi escrito em 1864 e aqui ele está traduzido como Diário do Subsolo, né? Diário do Subsolo. Mas também você vai encontrar algumas edições que está Memórias do Subsolo. Eu conhecia mais como Memórias do Subsolo, né? Mas eu comprei esse aqui, que é da Martin Claret, que a tradução foi Diário do Subsolo. Eu vou mostrar um pouco do livro, ó, ele é rosa, tá vendo? Aqui do ladinho também é da mesma cor do livro, e dentro a escrita é rosa, também da mesma cor da capa. Só aqui que ela é preta, que é a primeira parte, e as divisórias são de outra cor. E é um livro que ele mexe muito com a nossa cabeça, como todo livro de Dostoiévski, né? Ele é muito psicológico. Eu não achei que seria tão diferente de tudo que eu já li de Dostoiévski. Esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte ele vai explicar muitas coisas. Você fica muito dentro da cabeça dele, do protagonista. E depois desse início que eu já li para vocês, o livro continua assim, a primeira parte toda. Ele é um homem visivelmente perturbado. Ele está na casa dos 40 anos, ele está desempregado agora, mas ele sempre trabalhou numa repartição pública. E o subsolo aqui, ele é uma metáfora para o nosso inconsciente. Isso foi a minha visão, tá, gente? Eu pesquisando aqui, eu vi que sim, que tem um teor psicológico aqui. O subsolo provavelmente é a consciência dele, né? A cabeça dele. Ele é um homem muito inteligente, mas ele é totalmente perturbado pelos seus pensamentos. Ele é aquele tipo de pessoa que, se você ofender ele, ele fica pensando, remoendo aquela ofensa durante meses. Sabe quando você tem alguém fala... Sabe quando alguém te fala uma coisa e você não responde na hora, mas depois você fica com aquilo na cabeça, você olha, deveria ter falado isso, deveria ter feito isso, deveria... Então, aqui isso acontece o tempo todo. Tudo que as pessoas falam para ele, ou tudo que acontece no escritório, porque ele vai falar da época que ele trabalhava no escritório também, das pessoas que trabalhavam com ele, que ele praticamente odeia todo mundo, mas mesmo assim ele ainda quer fazer parte daquele grupo. E as pessoas visivelmente ali, você vai ver mais claro isso na segunda parte, as pessoas não querem a companhia dele, ele, pelo jeito, ele é muito chato aqui. Mas as pessoas não querem a companhia dele, mas mesmo assim ele quer fazer parte daquele lugar. Mas por esse motivo, ele percebe que as pessoas não querem a sua companhia, então ele fica o tempo todo tentando se vingar daquelas pessoas. Deixa eu ir mais para trás aqui. Ele fica o tempo todo tentando se vingar daquelas pessoas, criando histórias nas suas cabeças, o que eu vou falar, o que eu vou fazer.
eu vou chegar lá, vou dar um soco na cara de tal pessoa, vou rolar com ele no chão, mas isso nunca acontece, e geralmente ele chega quando não tem mais ninguém lá, ou ele não faz esse tipo, não toma essa atitude quando chega no lugar. E, ao meu ver aqui, a minha análise psicológica dessa pessoa, não sou terapeuta, mas vou dar o meu palpite aqui. Ele é aquela pessoa que sabem muito, querem mostrar que sabem, e ela é uma pessoa desagradável que ninguém quer ter por perto. Eu achei ele muito chato. Nas descrições dele aqui, dos amigos, o que ele faz com os amigos, como ele fala dos amigos, né? E ao mesmo tempo que ele fala mal, passou um pouco, ele já tá falando bem, ele já tá querendo conversar com aquelas pessoas, dar sua opinião naquela conversa. É muito contraditório. O tempo todo é assim. Quando eu comecei a ler esse livro, eu tive que voltar e reler algumas vezes, porque eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo aqui, porque são pensamentos, né? Você tá dentro da cabeça dele, são pensamentos que vão e voltam, às vezes pensamentos bons, às vezes pensamentos ruins. Então, praticamente, você tem que ficar prestando bastante atenção para entender o que está acontecendo, o que está se passando na cabeça dele. E quando Dostoiévski também escreveu esse livro, a Europa estava deslumbrado com o cientificismo e o utilitarismo, que estava em altas discussões sobre essas duas ciências. E o Dostoiévski estava entrando ali nesse meio também, nessa discussão, dando a opinião dele aqui. E essas duas ciências são a ideia de que a ciência e a razão poderiam resolver todos os problemas da humanidade. E ele vai usar uma metáfora aqui, que ele vai falar no começo, né, uma boa parte, ele fala sobre esse assunto, que é uma teoria que ele tem, uma metáfora que ele faz, né, que é de 2 vezes 2 é igual a 4. Que a matemática e a lógica, elas são exatas, mas o ser humano não é. Porque o ser humano, ele quer agir contra os seus próprios interesses, ele age, né? Quer agir, não. Ele age contra os seus próprios interesses, ele é racional, ele sofre, e aqui ele fala que o homem, ele tem ele usa, né, o seu livre-árbitro, então o homem não é lógico, né? Não é 2 vezes 2 igual a 4. Eu vou ler um trechinho do que é essa metáfora que ele fala da lógica do 2 vezes 2 igual a 4, que é a exata, né? Se a ciência provar matematicamente que o crime não compensa, que ser bom é melhor para a sociedade e que a paz traz mais felicidade, o ser humano vai parar de fazer bobagem. Afinal, ninguém é burro de agir contra os próprios interesses. Essa é a teoria, mas na prática é diferente, né? O ser humano não é uma equação de matemática. Então, na verdade, essa lógica de a vida das pessoas ser uma matemática exata não funciona. Porque, na verdade, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você precisa fazer exercício, comer mais frutas e verduras e dormir 8 horas diárias por dia, né? Você sabe disso. Você tem consciência disso. Mas fazer já é outra coisa. Saber não significa que você vai conseguir, vai realizar aquilo, né? Você tem a consciência, mas se você vai fazer, aí já é outra coisa. Então é isso que o Dostoiévski fala muito aqui nesse livro, na primeira parte desse livro. E a segunda parte desse livro também são diálogos longos, que ele vai falar das amizades, né? Dessa exclusão dele dos amigos, da solidão dele. Ele encontra uma menina aqui, a Lisa, que ele tenta convencê-la que é uma garota de programa, que ele aparentemente ele não fala que é, mas dá para entender que é. Que ele tenta convencer de qualquer jeito que a vida dela vai ser uma ruína se ela continuar naquele lugar. E quando ela procura ajuda dele, ele simplesmente vira as costas para ela e larga ela no mundão. Quer dizer, e aí ele já também mostra quanto ele é contraditório. E aí no final ele termina falando ele termina, né, que ele fala assim que eu vou agora parar de escrever esse diário, porque aqui ele fala mesmo que é um diário, né?
vou parar de escrever esse diário, mas na minha cabeça ainda vai continuar. Quer dizer, ele põe um fim aqui, opa. E apesar dele ser fininho assim, vocês estão vendo, não pense que você vai ler rapidinho, correndo e vai acabar logo, porque você pode até fazer isso, mas eu não recomendo que façam, porque eu acho que tem muito aqui que você precisa ler, parar, pensar, entender mesmo o que está acontecendo aqui dentro, porque praticamente é uma loucura. Você começa a ler isso aqui, é como realmente a nossa mente, né? Os pensamentos vão vindo um atrás do outro e é uma loucura, simplesmente uma loucura ler esse livro. Mas recomendo, é bom se você tiver paciência e não se importar, né, com esse tipo de diálogo que ele coloca aqui. Vale muito a pena, né? Dostoiévski é sempre Dostoiévski, você tem que estar preparado já para o que você vai encontrar aqui. São temas sempre muito psicológicos, que mexem muito com a nossa mente. E não é um livro que eu recomendo se você nunca leu nada dele. Eu acho que você deveria procurar outro começo, né? Eu acho que Crime e Castigo talvez seja uma porta de entrada melhor para ele. Mas, se você quiser tentar também, não tem problema, não é assim um bicho de 7 cabeças, é só ter paciência para entender o que está acontecendo e depois que você entendeu, você vai conseguir chegar até o final. Bom, esse é o livro dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!